Meus irmãos, que maravilha, né? Eu estou me sentindo bem aqui, viu? Jesus curou aqui nesta noite, amém? O Salmo 34, né, versículo 6, diz assim: clamou este pobre, e Deus me ouviu e sarou os meus males. E aí o versículo 7 fala: e o anjo do Senhor acampa-se de redor daqueles que o temem e os livra. Eu já ouvi testemunho de livramento aqui. Eu já senti que o Senhor curou enfermidades, alcançou famílias, que nós oramos pelas famílias, abençoou a nação. E nós tivemos oportunidade de ver a unção, sentir a unção sendo derramada neste lugar. E o que nós precisamos fazer é continuar divulgando que o Senhor Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Esse é o nosso Salvador Jesus. E nós estamos aqui animados. Eu não posso deixar vocês em pé, né? Eu preciso vou pegar um texto aqui para que nós, em reverência à palavra de Deus, a gente permanecesse em pé para ler a palavra. É uma boa postura da igreja. E antes ainda, vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esta reunião tão especial, onde estamos sentindo que o Senhor está conosco. Os teus anjos observam esta reunião. Ó Deus, e nós estamos felizes por esta oportunidade, por estarmos aqui participando deste mover espiritual. Ó Deus, são 5 minutos pela nação, são 5 minutos pela família, são 5 minutos pela igreja do Senhor, que é a coluna e a firmeza da verdade. E nós agradecemos, Senhor, nos dá a palavra desta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui uma palavra que está em Lucas. O Senhor me tocou aqui nesta palavra, que é a palavra de oração. Lucas capítulo 10, nós vamos ler, depois a gente continua a meditação. Lucas capítulo 10, e tem um título aqui na minha Bíblia, que fala assim: Jesus envia 72 discípulos. Eu não sei como está na sua Bíblia. 70, né? Olha que coisa. Há uma diferença aí. Algumas traduções falam 72, como a minha aqui, e outras falam 70. A finalidade aqui importa que Jesus criou duplas e enviou para dar uma grande notícia. Então vamos ler? A partir do versículo 1, 1 diz assim, Lucas 10, 1 diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72, na minha Bíblia, e os enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, orem, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Amém. Pode se assentar, e nós queremos falar sobre esta grande seara, o trabalho do Senhor. Alguém disse que os irmãos da intercessão, eles carregam a igreja. Eu vi isso da nossa pastora essa noite e eu concordo.
porque nós aqui estamos como que numa dianteira. Nós estamos aqui fazendo uma prevenção, e nós estamos clamando, e eu gostei muito dessa proposta dos 15 minutos, eu tenho certeza que é de Deus. Quem acredita que Deus tocou no coração da sua serva, diga amém. É assim que nós nos mobilizamos no reino de Deus. Deus dá uma palavra de fé, nós compreendemos aquele sinal e nós marchamos naquela direção e Deus confirma com sinais e milagres. Esse é o evangelho. Não o evangelho raso, porque eu escutei aqui alguém orando, Senhor, nos guarda do evangelho raso. Eu não quero nem saber do evangelho raso. O apóstolo Paulo, ele era aquele que pregava o evangelho do Senhor Jesus e ele tinha alegria. Ele dizia assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que poder. Então, meus irmãos, aqui nós observamos que Jesus está enviando em duplas, uma técnica, né? Jesus ainda ia para aquele lugar, aqueles lugares que Jesus ia chegar, ele ia pregar, então ele usou esta estratégia, né? Porque nós temos que nos movimentar em estratégia. E Deus está dando essa palavra, pastora Vânia, porque você foi movimentada pelo Espírito Santo numa estratégia para a igreja. Eu não sei por quanto tempo nós vamos fazer essa oração de 15 minutos por semana, mas aí nós temos já um propósito. O Senhor deu para o grupo de oração, para os irmãos da intercessão, uma estratégia. Talvez até o pastor Odair vai aproveitar isso aqui para falar, né? Irmãos, agora tem uma estratégia. Pastor, né? Eu gosto da maneira como ele fala com a igreja, né? Porque cada um Deus dá um dom. Mas agradecemos a Deus que, assim como Jesus teve a estratégia de mandar aquelas 35 duplas, né? Eram 70, mais uma 36, de 2 em 2, aqui esta igreja está com uma estratégia. Então, nós estamos aqui com aderência na palavra, né? Estamos entendendo que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo continua no comando. No comando. Agora é 8h35. E nós temos até alguns minutos ainda, né? Amém. Então, querida igreja, Jesus, ele, antes de ter enviado esses 70, ele, no capítulo anterior, aqui nós estamos lendo Lucas, né? Ele enviou também os 12. O Judas estava nesse negócio ainda, né? Então, ele enviou os 12 e fez também com o mesmo propósito, para curar, anunciar que o reino de Deus estava próximo. Eles foram com esses dois propósitos. Falou, olha, quem recebeu vocês, entrem na casa e procedam da seguinte forma. Diz assim, paz seja nessa casa. E aí, se tiver alguma pessoa doente, curem em meu nome. E aí eles foram anunciando, o reino do Senhor está próximo. E se tiver alguém doente, vamos curar. Olha, daqui a pouco, Jesus está chegando nesta cidade. E aí, os 12 fizeram esse trabalho. Foi um sucesso. Aí, capítulo anterior, nós estamos no 10, no capítulo 11, isso aí. Nesse capítulo, aí Jesus já mudou a estratégia. Aquela multidão que seguia Jesus, ele escolheu
70. E na minha Bíblia falou 72. Existe essa questão de tradução. Mas isso não é importante. Vocês concordam que se tinha 35 duplas, se tinha 36 duplas, o importante é o que estas duplas teriam que fazer. E o que essas duplas fizeram. E o que eles fizeram? Disseram, olha, o reino de Deus está próximo. E aí, os capítulos posteriores vão falar o que Jesus fez. E o que Jesus fez, meus irmãos? Todos nós sabemos. Ninguém ficava sem a bênção. Jesus, quem tinha acesso a Jesus, primeiro porque Jesus alcançava as pessoas. Ele tocava a alma das pessoas. Jesus enxergava as necessidades, todas as necessidades. Eu vi uma irmã chegando de táxi aqui. Eu falei, nossa, essa irmã está vindo de táxi. Eu não sei o nome dela, mas na hora que eu cheguei, ela estava chegando também. Mas o que será que essa irmã veio buscar aqui? Ela veio buscar poder de Deus. Ela veio buscar o revestimento de poder de Deus. E estas são as formas que nós caminhamos, orando e vigiando, para quê? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é o mistério da nossa fé. Então, porque quem está aqui, eu acredito que é a elite, porque nós estamos na obediência completa da ordem de Jesus, vigiando e orando, porque eu não quero tentação, não. Alguém quer tentação aqui? De forma nenhuma. Senhor, nos livra das tentações. Bom, nós sabemos que a obra do Senhor Jesus aqui na terra, ela foi coroada de sucesso. Sucesso absoluto. Por quê? Porque ele fazia e ele atendia, e ele respondia, e ninguém ficava sem a bênção quando encontrava Jesus. E a multidão foi crescendo, 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 de tal maneira que aqueles que eram impedimento, aqueles que não estavam compreendendo que era chegado o reino de Deus, que o reino de Deus estava próximo, eles não compreenderam, e era o poder religioso da época. Eram aqueles que estavam no templo, eram os expoentes da fé, que professavam a fé, aqueles que cuidavam dos manuscritos da Bíblia, aqueles que ofereciam sacrifícios pelo pecado das pessoas, aqueles que abençoavam a nação, não estavam compreendendo. Mas as ovelhas de Jesus, elas ouviram a voz de Jesus, que é o bom pastor, porque as ovelhas que são de Jesus ouvem a voz do seu pastor. Então, o que aconteceu? Um ódio maligno, um levante maligno, começou a se opor ao ministério de Jesus. Mas Jesus continuou pregando, continuou anunciando. E interessante que, se nós lêssemos a continuidade desses versículos, esses 70, eles vão receber autoridades especiais. E eles foram, assim, muito bem-sucedidos naquele compromisso, naquele desafio. E quando eles voltaram radiantes,
Vocês sabem qual é o relatório que eles trouxeram? Se vocês lerem os versículos seguintes, vão falar, Jesus, os enfermos foram curados, toda a enfermidade, os espíritos malignos, eles fugiram de diante de nós, e nós estamos aqui alegres por isso. Aí Jesus olhou para eles: vocês estão alegres porque os demônios se submetem a vocês em meu nome? Vocês estão alegres porque os milagres aconteceram, porque houve curas, porque houve restabelecimento de saúde, houve alegria, vocês estão animados por isso? Eu vos direi por que vocês devem se alegrar. Vocês devem se alegrar, sabe por quê? Porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eu estou feliz de ver vocês aqui. Nós estamos aqui até um pouco animados essa noite. Mas o motivo desta animação deve ser a certeza da nossa salvação. Nós fomos comprados, não com ouro, não com prata, não com pedras preciosas. Nós fomos comprados com sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí agora nós estamos selados para a redenção. E nós estamos protegidos. E nós estamos sob os cuidados e sob os olhares dos anjos de Deus. Que situação maravilhosa que estamos vivendo. E é isso que Deus tem para aqueles que acreditam na palavra de Deus. Cadê esse evangelho raso que alguém falou aqui esta noite? Nós não queremos este evangelho incompleto. Mas observem, a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada. E em Mateus capítulo 24, tem um versículo que fala que enquanto não for pregado o evangelho em todo o mundo, não virá o fim. Vocês nem imaginam o esforço que o apóstolo Paulo fez, porque ele sabia dessa palavra. E ele pregou, Paulo, com aquela ousadia dele, ele pregou em todo o mundo conhecido. Onde deu para chegar, o apóstolo Paulo foi lá e pregou. E semeou a palavra. Mas as gerações que sucederam, elas não tiveram o mesmo ímpeto, a mesma coragem. Pouco importa. Nós estamos em 2025 e agora o planeta ficou pequeno. Nós estamos aqui nos confins da Terra. Vocês sabem, né, que Jesus, ele teve essa técnica de colocar os seus discípulos, os seus apóstolos, em posições estratégicas para pregar o evangelho. E as coisas aconteceram como nós já lemos, né? A resistência, o maligno se levantou, o vento contrário, e Jesus aceitou, porque ninguém prendeu Jesus. Jesus é que se entregou. Vamos corrigir isso. Então, Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E aí começa uma nova fase. E essa fase, ela chegou até nós aqui. Depois que Jesus ressuscitou,
ele ficou 40 dias conversando com os discípulos. Por espaço de 40 dias, ele ficou fortalecendo os discípulos, fortalecendo os seus apóstolos, porque estava começando uma nova era. O Senhor Jesus começou com 9, começou com os 12, depois tem essa palavra aqui dos 70, mas também tem a palavra da grande comissão, que é quando estava consumado, o preço pago, tudo estabelecido, agora era a hora do reino do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, que é a coluna e firmeza da verdade, ela ser estabelecida para cumprir o propósito, que a igreja do Senhor é um mistério escondido, que agora estava sendo revelado para que a mensagem saísse ali de Jerusalém, saísse ali dos israelitas, dos hebreus, da nação escolhida, e fosse na abrangência que ela tem, que o Criador, a proposta redentora, não é só para os judeus. Os judeus foi apenas o povo escolhido para ser uma pedagogia, uma forma de ensinar que o Deus verdadeiro é o Deus de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra e a proposta e a mensagem do Evangelho, ela ia muito além de Jerusalém, muito além dos judeus, mas era para toda a humanidade. E aí agora está inaugurado, a obra redentora tinha se estabelecido, o sacrifício vicário tinha acontecido, o preço impagável, os nossos pecados estavam perdoados, porque Jesus fez o sacrifício suficiente para salvar todo aquele que aceitar o nome do Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Esta é a palavra salvadora e o remédio a ser aplicado na humanidade presente, passado e futuro. O sangue de Jesus Cristo tem o poder de purificar qualquer pecado, apagar os pecados. O sangue dos animais apenas cobria o pecado daquele que apresentava o animal substitutivo. O sangue de Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus Cristo, ele é eficaz, com capacidade, eficiência de apagar, jogar no mar do esquecimento, anular e tornar você agora reconciliado com Deus. Essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem da igreja. Agora nós temos que ter a ousadia. Então, estamos caminhando para a finalização. O que Jesus, nesses 40 dias, fez? Ele fortaleceu a fé. Ele teve um particular com Pedro. Falou: Pedro, você me ama, Pedro? Jesus tinha ressuscitado, Pedro sabia disso, fica chamando a turma para fazer pesca. Aí Jesus teve que ir lá, falou: Pedro, vamos conversar aqui. Que negócio que é esse, Pedro? Você me ama? Ele falou: eu te amo, Senhor. Aí Jesus perguntou de novo: ô Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Aí ele perguntou a terceira vez, aí Pedro lembrou: realmente, Senhor. Porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Então, houve esse particular
de Jesus depois da ressurreição, estava tudo pronto. E Pedro foi aquele que recebeu a palavra do Senhor Jesus. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que estava acontecendo? Pedro tinha chamado os apóstolos para uma pescaria. Mas o Senhor Jesus, olha que maravilha de palavra de Deus, foi lá fortalecer a fé dos irmãos. Durante aqueles 40 dias, começou com aqueles dois lá no caminho de Emaús, e foi pegando um a um, fortalecendo o pessoal. Maria Madalena foi a primeira que viu, e as mulheres, eu cumprimento as mulheres aqui, porque se Jesus valorizou vocês, por que eu não vou fazê-lo? Então, eu só tenho que assinar embaixo e dizer: só o Senhor é Deus que sabe fazer as coisas como Ele quer. Muito bem. E aí, fortaleceu, mas aí, antes de finalizar essa palavra, e antes de Jesus ser assunto elevado aos céus, Ele falou: olha, não se ausentem de Jerusalém. Não sai de Jerusalém, não. Fiquem aí. Porque não muito depois desses dias, vocês vão receber o Espírito Santo. E aí o bicho vai pegar. Então vamos ler essa palavra aí. Você quer pôr na tela aí? É Atos 1:8. Porque essa palavra, meus irmãos, nós estamos nesta palavra. Nós estamos no poder desta palavra. Este culto aqui está sendo realizado na unção do Espírito Santo. E nós estamos caminhando nesta escalação do Espírito Santo. Sabe por quê? É o Espírito Santo que fala com você todo dia. O pastor fala com você no domingo, nos dias de reunião, quando ele pode. E os obreiros falam com você a hora que é possível. Mas o Espírito Santo fala com você todos os momentos. Como é que diz lá? Olha o que Jesus disse. Porque foi Jesus que falou isso aqui. Mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o Brasil o que é? Em relação à geografia, os confins da terra. O Evangelho chegou aos confins da terra. O Espírito Santo levantou os seus mensageiros, os seus missionários, e a igreja está aqui, séculos e séculos depois desta palavra ser proferida. O Evangelho nos alcançou. E agora nós temos novidade de vida. E agora nós compreendemos o caminho da salvação. E agora nós estamos marchando pela fé para o nosso destino que o Senhor preparou, a eternidade com Deus. E quem está alegre esta noite, diga glória e aleluia, porque só o Senhor é Deus. Que Deus abençoe, fortaleça cada um, e vamos nessas estratégias que o Santo Espírito nos dá. E para este tempo, 15 minutos por semana de oração. Amém.